Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos neste sábado, dia 2 de novembro, esta comemoração de todos os fiéis defuntos, conhecido popularmente entre nós como Missa de Finados. É importante nesta Santa Missa que rezamos pelos nossos falecidos, nós recordarmos os motivos pelos quais nós estamos aqui, para que esse dia não seja um dia de superstição ou de uma fé mal vivida, porque muitas vezes não compreendemos direito a comemoração de todos os fiéis defuntos. Em primeiro lugar, Deus é o Deus da vida. Ele não é autor da morte. A morte provém do pecado e daquele que introduziu a morte no mundo com a sua desobediência, com seu orgulho, com a sua vaidade, que foi Satanás, o demônio, o diabo, o divisor, o anjo rebelde. Ali a morte começa a existir porque o homem e a mulher, toda a humanidade, se afastam de Deus, rompem a ligação com Deus, rompem a comunhão com Deus, que é a fonte da vida. Consequência do pecado, além desse desligamento, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então Deus não é autor da morte. A morte é fruto do pecado. Mas Cristo assume a nossa morte e por isso Ele vai até a cruz para assumir a nossa morte. Ele não está pagando um preço para o demônio, Ele não está pagando um preço para o Pai, que o Pai não é um sanguinário. Ele não está pagando um preço para nós, porque nós não merecemos nada. Ele vai aonde está a morte, morrendo conosco. Só Ele tem o poder de trazer, com a sua ressurreição, todos com Ele, atrair todos a Ele e, ressuscitando, Ele também nos dá a graça de podermos com Ele, novamente agora, sermos co-herdeiros do céu, participarmos da vida divina, participarmos por graça da natureza divina, termos um dia um corpo glorioso e ressuscitado diante de Deus, aonde alcançaremos a plenitude do projeto de Deus. E essa plenitude do projeto de Deus se chamará vida eterna, aquilo que nós chamamos também de céu, de bem-aventurança. E como diz São Paulo, os olhos humanos não contemplaram essa graça. Nós imaginamos o quanto será feliz, o quanto será gratificante, o quanto essa felicidade eterna nos preencherá. E também, com certeza, a eternidade não é algo estático. Como Deus é infinito, na eternidade mergulharemos ainda mais no mistério divino, naquilo que é infinito. Contemplaremos Deus face a face. Então, essa é a primeira lógica da comemoração dos fiéis defuntos. Nós não celebramos a morte, celebramos um Deus que venceu a morte e que nos dá a possibilidade de vencermos a morte com Ele, não cairmos na segunda morte, que é a condenação eterna. A segunda morte é a condenação da alma, é o banimento da alma da presença de Deus, é a eternidade de sofrimento que vamos chamar de inferno, no qual Satanás e seus anjos rebeldes já estão. Compreendido isto,
nós precisamos ainda compreender que a igreja, ela não é só essa igreja visível, não somos só nós a igreja. A igreja, ela tem 3 estados. Ela é a igreja militante, que somos nós, sempre ligada a Cristo cabeça, nós corpo místico de Cristo. A igreja que milita, está em processo de conversão. É a igreja padecente, as almas do purgatório, que é o que nós celebramos hoje. Essa igreja padecente são os fiéis defuntos, são aqueles que não estão condenados, porque já estão no purgatório, mas estão no purgatório pagando a pena da consequência dos pecados que cometeram, porque como Deus é justo, Ele, na confissão sacramental, pela confissão, Ele perdoa e apaga o pecado. Pecado perdoado e apagado por Deus não te condena para o inferno. A confissão tem uma tripla função: nos preparar para receber a Eucaristia, tem outra função, nos dar a graça santificante para a nossa conversão e para Deus operar a santidade em nós, e a confissão, ela nos religa de novo a Deus, porque quem peca se desliga do corpo místico. Quando eu me confesso, eu retorno para o corpo místico que é Deus. Na verdade, ainda tem uma outra função, que é essa que eu quero dar ênfase agora. A confissão, ela perdoa e apaga o pecado, e porque o pecado foi perdoado e apagado na confissão, não seremos condenados. Mas existe uma pena. O que é a pena? O nosso pecado teve uma consequência. O meu pecado fez mal para mim e para os meus irmãos e ofendeu a Deus. Então, Deus me perdoa na confissão. Então, pecado confessado é pecado perdoado, apagado, não me condena, mas eu tenho que no purgatório pagar a pena das injustiças que o meu pecado cometeu, porque Deus é justo. E eu sempre dou esse exemplo. Digamos que uma pessoa dirigiu embriagada, já é pecado. Ao dirigir embriagada, atropelou alguém. Aqui um pecado grave. E se arrependeu. Fez uma boa confissão. Então, o pecado de dirigir embriagado, de atropelar alguém, Deus perdoou, Deus apagou. Mas você pode me questionar: Frei, e a pessoa que foi atropelada? Quer dizer, o cara foi lá, fez o mal, atropelou a pessoa foi hospitalizada, sofreu. Isso não é justo. Deus simplesmente apagou o pecado e a pessoa, e o irmão que foi atropelado e ficou sofrendo no hospital. Aí aqui é que entra a justiça. A confissão apagou o pecado da embriaguez e do atropelamento. Não está mais condenado ao inferno. Mas ao morrer, a alma da pessoa vai pagar uma pena no purgatório de purificação, purgar a pena para Deus ser justo com aquela pessoa que sofreu com o pecado que eu cometi. A pena, o tempo no purgatório, é de purificação da alma, para que a pessoa pague aquela pena do mal que precisa também ser reparado e foi feito para o irmão, para a irmã. Entenderam? O pecado é perdoado, é apagado e te livra do inferno. Mas a pena você tem que pagar no purgatório, porque Deus é justo. Não é simplesmente te perdoei e o outro que sofreu. A gente vai pagar a pena de ter feito o irmão ter sofrido pelo pecado. Mas quem está no purgatório já está salvo. Só precisa pagar a pena. E aqui entra o que nós estamos celebrando hoje, a comemoração dos fiéis defuntos e aquelas intenções que nós rezamos sempre
o ano inteiro pelas almas do purgatório, pelas almas do nosso falecido. Deus é tão bom e tão misericordioso que ao longo da história da igreja ele revela através dos santos de uma maneira extraordinária, e também nós vamos encontrar isso no livro dos Macabeus, que a nossa oração pelas almas que estão no purgatório, pagando a pena, se purificando para entrar na presença de Deus, já estão salvas, mas pagando a pena, elas podem ter essa pena abreviada. Elas podem ter essa pena, inclusive, perdoada a partir da nossa oração, a partir da nossa penitência. E hoje, nós, particularmente, rezamos pelas almas do purgatório, pelos fiéis defuntos, pedindo que Deus acelere o pagamento dessa pena, ou que Ele abrevie, ou que Ele mesmo, através das indulgências que nós vamos receber no final dessa missa, Ele possa apagar essa pena, perdoar essa pena, para que esta alma entre na presença de Deus e tome posse da vida divina e participe da eterna felicidade. Esse é o sentido de rezarmos pelas almas do purgatório. Esse é o sentido de fazermos a comemoração dos fiéis defuntos. E claro, entrando na vida eterna, a alma purificada diante de Deus, com a ajuda das nossas orações, mas também com a ajuda das orações dos santos. Ela entra naquilo que é o terceiro estado da igreja, a igreja triunfante, a igreja dos santos, a igreja da comunhão com Deus, o nosso grande objetivo, participarmos da vida divina, onde toda lágrima será enxugada, onde seremos consolados e seremos plenamente felizes. Então, como disse no início da homilia, a igreja tem o estado militante, e por isso devemos sempre nos arrepender dos nossos pecados, fazer o bem, amar, porque é possível também, Frei, falecer e não passar pelo purgatório e ir direto para o céu? Se você se converter correspondendo ao amor de Deus e deixar Ele te santificar no amor, é possível não passar pelo purgatório e já entrar direto no estado da igreja triunfante. Toda Santa Missa, e claro essa que celebramos em comemoração dos fiéis defuntos, também tem uma coisa importante. Se eu, que sou sacerdote, e o Frei também é sacerdote, nós nos trancarmos num quarto e não tiver a presença da igreja militante, ou seja, vocês, nós nunca estamos sozinhos para celebrar a missa. Em cada Santa Missa, com a permissão de Deus, porque a alma não fica vagando por aí, a alma não aparece para ninguém, isso não existe, e se aparecer, ou é problema psicológico, ou é demônio fingindo ser a pessoa morta. A alma de ninguém volta, porque Deus não é bagunça. Deus não deixa as almas escaparem por aí. Ah, escapou, cadê? Onde é que está? Não sei, não. Uma vez que morreu, conhece o seu julgamento pessoal, vai para o purgatório, vai para o céu ou vai para o inferno. E dali ninguém escapa, dali ninguém sai, porque está sob o poder de Deus. Deus não é bagunça. Se alguém vê a alma penada, ou é problema psicológico, deixa eu repetir, ou é demônio fingindo ser a pessoa morta para colocar superstição na sua cabeça para você procurar o demônio. Morto não volta, não tem alma penada. E todas as assombrações as que existem são verdadeiras, é o demônio fingindo ser gente morta, para nos iludir, para nos desviar do caminho de Deus. E, como eu dizia, esta alma, ela se apresenta na presença de Deus, ela ainda não tem um corpo glorioso ressuscitado, porque o corpo glorioso ressuscitado só foi dado para uma pessoa, a Virgem Maria, depois de Jesus, a Virgem Maria, que também já nos apresenta qual é o nosso destino, termos com Cristo um corpo glorioso ressuscitado. Então nós esperamos o fim dos tempos para que recebamos um corpo glorioso e ressuscitado.
Então a alma conhece o seu julgamento, céu, inferno ou purgatório. Se ela for para o purgatório, ela se purifica, se purificando, entra na eternidade com Deus e espera o fim dos tempos para receber um corpo glorioso ressuscitado em Jesus Cristo. É essa a lógica da nossa fé. É isso tudo que nós celebramos quando nós comemoramos os fiéis defuntos. Quando também nós lembramos, que lembrou ontem, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E se um padre estiver sozinho num quarto celebrando a missa, lá vão estar com ele os anjos, lá vão estar com ele os santos, a igreja triunfante, e lá vão estar com ele recebendo a oração as almas do purgatório. E uma outra coisa para encerrar essa homilia. Não existe almas benditas, sabidas, entendidas. Isso é superstição. A gente tem que parar de colocar esse tipo de intenção na missa. Porque se fossem sabidas, entendidas, elas nem sequer estavam no purgatório. E parece que nunca sai do purgatório, porque é sempre, vamos rezar pelas almas sabidas, entendidas, não sei o que mais lá. Tem uma outra coisa que fala também. É superstição. Reze pela alma dos seus defuntos ou de uma outra pessoa, ou até de uma maneira geral, das almas do purgatório. Elas não têm o poder de sair do purgatório. Elas não têm o poder de interceder por nós. Somos nós que intercedemos por elas. Porque uma vez que nós morremos, perdemos a nossa liberdade. Agora estamos na mão da justiça de Deus. E de lá, Deus é tão misericordioso que a nossa oração, igreja militante, e a oração dos santos, igreja triunfante, ajuda essa alma a sair do purgatório e a entrar na presença de Deus o quanto antes. Então não fique pedindo graça para a alma do purgatório, que ela não tem poder de interceder junto de Deus para receber graça. Porque ela está no purgatório esperando a tua oração. Ela está no purgatório contando com a oração dos santos. Então nós também precisamos ter essa compreensão para não vivermos uma fé católica supersticiosa. Por fim, façamos aquilo que Jesus nos diz, para nós prepararmos também a nossa alma, né? É preciso praticar as obras de misericórdia. A fé que nos converte, a fé que nós vivemos, deve nos levar a amar e não a odiar, a praticar o bem e a fugir do mal, a lutar contra o pecado. Então é preciso que nós sejamos como aqueles que foram colocados à direita de Jesus. Eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. As obras de misericórdia, que traduzem a caridade. É o amor que nos santifica. É o amor que Deus opera em nós, que nos santifica e que nos converte o coração. Então, vivamos essa vida como uma grande preparação para a eternidade. E quanto mais eu me esforçar para amar, corresponder ao amor de Deus, amar os irmãos, fazer o bem, e, claro, me arrepender dos meus pecados, menos tempo eu passarei no purgatório. Mas quem está no purgatório já está salvo. Só precisa pagar aquela pena. E aquela pena pode ser abreviada com as santas indulgências que nós recebemos nesta missa. Para receber as indulgências, 7 dias antes ou 7 dias depois desse dia de finados, ou no próprio dia, eu preciso me confessar. Para receber as indulgências, eu também preciso visitar um cemitério, rezar pela alma daquela pessoa que estou rezando, ou participar da Santa Missa, comungar na intenção daquela alma e rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Depois da comunhão, você vai rezar um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, na intenção do Papa Francisco. E vai pedir
por uma alma de um falecido seu, a indulgência que a Igreja concede. E assim, nós comemoraremos bem os fiéis defuntos, que já estão na graça de Deus, mas ainda aguardam a entrada deles na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,